Fala galera, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Felipe Torres, sou advogado, sou professor de Direito Civil e a gente está aqui no nosso trabalho cotidiano de resolução das questões de Direito Civil, resolução das questões para ajudar, auxiliar no seu aprendizado. E hoje, galera, a gente vai resolver uma questão que deixa todo mundo com o cabelo em pé, que é a figura da acessão. A acessão está vinculado à forma originária de aquisição da propriedade imóvel e é um tema que a OAB ultimamente está gostando de cobrar. Há um tempo atrás eu não diria que tinha essa frequência que tem. Hoje eu já estou dizendo que passa a ser um tema que deve ser estudado com um carinho a mais. Eu tenho todo esse carinho em meu curso preparatório, a gente sempre faz referência a esse tema, tá? Essa é a questão 42 do 13º exame da ordem. Vamos dar uma olhada nessa questão e a gente tem algumas observações importantes para fazer para vocês ao longo desta resolução. Na tela. Olha, Jeremias, questão 42, verso sobre o direito das coisas, acessão. Jeremias e Antônio moram cada um em uma margem do rio Tatuapé. Com o passar do tempo, as chuvas, as estiagens e a erosão do rio alteraram a área da propriedade de cada um. Dessa forma, Jeremias começou a se questionar sobre o tamanho atual da sua propriedade, se houve aquisição, diminuição, o que deixou então Antônio enfurecido, pois nada havia feito para prejudicar Jeremias. Ao mesmo tempo, Antônio também começou a notar diferenças em seu terreno na margem do rio. Ambos questionam se não deveriam receber alguma indenização do outro. Sobre a situação apresentada, assinale, marque a questão correta. Volta para mim. Vejam, a situação que se materializa é a seguinte. Dois proprietários que moram em uma zona ribeirinha, entre rios, começaram a perceber um aumento e uma diminuição, respectivamente, em suas propriedades. E esse aumento e essa diminuição, pelo contexto da questão, e isso é importante a gente perceber, eu já vou mostrar por quê, se deu de modo paulatino, lento, se deu de modo que nós, os terceiros, nós não pudéssemos observar, perceber de onde veio aquele acréscimo de terra. Ou seja, a gente não tem de onde especificar, de onde determinar o aumento ou a redução daquela propriedade, a origem daquele aumento e daquela redução. Isso materializa um caso de acessão. Acessão por aluvião. Aluvião nada mais é do que isso. Esse aumento paulatino de terra em virtude do acréscimo da junção de areia, barro, cascalho na frente do seu imóvel ribeirinho. Percebam que, a gente vai ler o artigo, pela nossa disciplina legal, a figura da aluvião não gera direito à indenização. Por que não gera direito à indenização, Felipe? Porque, pelo detalhe que eu trouxe, é um aumento paulatino, é um aumento que não acontece do dia para a noite. Você não tem como saber de onde veio, é imperceptível. Imagine o seguinte, se houvesse esse direito de indenização, a quem eu iria cobrar essa indenização? Não se tem como saber se é imperceptível, se esse acréscimo ele é lento. Diferente da avulsão. A avulsão tem até uma sonoridade, de algo como sendo mais brusco. Essa dica eu dou para vocês, tá? Aluvião é algo imperceptível, é lento. A avulsão é algo mais brusco. O deslocamento brusco de terra de um imóvel, de uma propriedade ribeirinha para outro. Nessa situação, na situação da avulsão, a gente vai ver que na letra da lei existe a possibilidade de indenização, porque eu sei a origem daquele pedaço de terra, eu sei de onde veio, então eu tenho como buscar ser ressarcido. Eu sei quem perdeu e eu sei quem ganhou. Na aluvião, eu não sei quem perdeu, eu só sei quem ganhou, então eu não tenho como buscar a indenização. Feitas essas observações, tá? Eu digo para vocês que, inclusive, eu trouxe alguns desenhos, na resolução da questão a gente vai ver, e também vou falar na resolução de outros dois pontos, formação de ilha e o alvéol abandonado, duas outras espécies de acessão, ampliação originária da propriedade. Uma última observação ainda, para que a gente possa começar a falar sobre o enunciado, sobre os enunciados, é que essa acessão que a gente está trabalhando é uma acessão natural. Como assim, Felipe? O que é isso?
Olha, essa acessão, ela aconteceu por conta da força da natureza. Não houve um engenho, não houve a atividade humana. Foi natural. Um evento natural, uma chuva, uma enxurrada, uma tempestade que gerou esse deslocamento. Ou então o leito do rio, trabalhando de forma constante, carregou, transportou uma quantidade de terra de um imóvel para o outro. Existe em nosso Código Civil hipóteses de acessão industrial, que são aquelas vinculadas à atividade humana. A plantação e a construção materializam as hipóteses de acessão industrial. Para agora, a gente vai fixar na questão, que é o nosso foco, é o nosso objetivo, tá? Então, feitas essas observações, a gente já tem uma base de conhecimento para que a gente possa resolver essa questão. Vamos passar às alternativas. Letra A. Trata-se de aquisição por aluvião, uma vez que corresponde a acréscimos trazidos pelo rio de forma sucessiva e imperceptível, não gerando indenização a ninguém. Perfeito, doutores. Letra A é o gabarito oficial, isso é inconteste. Esse gabarito oficial, ele pode vir a ser confirmado pela leitura do artigo 1250 do Código Civil, que diz que os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelos desvios das águas destas pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Sem indenização. Tá certo? Materializa a hipótese da aluvião. Aluvião lento. Gabarito, letra A. Olha o exemplo aqui da aluvião, pessoal. Tem a figura aqui, ó. Só para aprofundar, eu tive o cuidado de trazer para vocês a ideia que existe em nosso ordenamento jurídico duas espécies de aluvião. Existe a aluvião própria, que é quando a água carrega pedaços, sedimentos de terra para a margem do terreno. A terra vai para a margem do terreno. Essa é a aluvião própria. Sempre lento, sempre imperceptível, vai se dando o acúmulo de terras na margem do terreno. Por outro lado, essa aluvião pode ser imprópria quando estamos diante de uma hipótese de recuo. Recuo da água do rio. A água do rio vai embora por conta de algum desvio no leito desse rio, por conta de algum outro fator. Então, na aluvião própria, acúmulo de terra na margem. Na aluvião imprópria, a água do rio vai embora. Ratificando, gabarito letra A. O que é que a gente tem que fazer agora? Ver as outras alternativas. Não é isso? Olha o que diz a letra B. Se for formada uma ilha no meio do rio Tatuapé, pertencerá ao proprietário do terreno de onde aquela porção de terra se deslocou. Galerinha, o que é uma ilha? Olha, tem vários conceitos técnicos, mas eu prefiro, para que a gente possa entender bem, aquele conceito que vocês estudam, que nós estudamos em geografia no ensino médio. Conjunto de terra circulado, fechado, rodeado de água por todos os lados. Tecnicamente isso é uma ilha. É isso que o nosso Código Civil, ele traz, é esse conceito que ele vai trazer. E se essa ilha se formar no meio, na margem de rios particulares, tá? O nosso Código Civil ele também se preocupa com isso. E ele traz a resposta para essa problemática no artigo 1249. Olha o que diz esse artigo. Inclusive tem um desenho aqui, para facilitar a compreensão de vocês. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as seguintes regras. As ilhas que se formarem no meio do rio, consideram-se acréscimos sobrevindo aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens. Então, a ilha se formou no meio do rio, vai pertencer tanto à margem aqui esquerda, quanto à margem direita.
na proporção, aqui ó, na proporção de sua testada. O que é a testada, pessoal? Testada nada mais é do que a parte da frente do terreno ribeirinho. A testada da sua casa é a parte da frente de sua casa. Tá? A testada do terreno é a parte da frente do terreno. Na proporção de sua testada até a linha que dividir o alvéolo. O que é o alvéolo? O alvéolo é o leito do rio, o local onde a água do rio corre, até a linha que dividir o alvéolo em duas partes iguais. Então, a dinâmica para a formação de ilha é essa, que está prevista no artigo 1249, não a que está na letra B, quando ele diz que se a ilha for formada no meio do rio, pertencerá ao proprietário do terreno de onde aquela porção de terra se deslocou. Falso. Letra B está equivocada. Vamos passar para outra alternativa. Letra C. Tratando-se de aquisição por avulsão, olha, avulsão, chega, muda a entonação para que vocês possam entender. Avulsão, algo bruto. E cada proprietário adquirirá a terra trazida pelo rio mediante indenização do outro, ou, se ninguém tiver reclamado, após o período de 1 ano. Após o período de 1 ano. Olha o que diz o artigo 1251. Quando, por força natural, violenta, uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro, ou sem indenização, se em um ano, ninguém houver reclamado. Se em um ano ninguém houver reclamado. Olha, nessa situação da avulsão, a gente percebe, como eu disse, que há um deslocamento de terra. Vejam o desenho. Uma faixa de terra avulsa sai do imóvel A e vai para o imóvel B. Sai do imóvel A e vai para o imóvel B. Percebam que B, ele teve uma diminuição de sua propriedade e A teve uma majoração. Vamos ver novamente o que é que diz a alternativa. Trata-se de aquisição por avulsão. Não, o caso específico não é uma hipótese de aquisição por avulsão, é uma hipótese de aquisição por aluvião, como nós já vimos. A avulsão seria esta situação. Logo, a letra C está errada, a letra C está equivocada, ok? Vamos passar para a última alternativa. Se o rio Tatuapé secar, isso parece até um samba, né? Vamos lá. Se o rio Tatuapé secar, adquirirá a propriedade da terra aquele que primeiro a tornar produtiva de alguma maneira, seja como uma moradia ou como área de trabalho. Falso, galera. Vejam que, se o rio secar, a gente vai estar diante de uma outra hipótese de acessão, que é a figura do alvéolo abandonado. O abandono do alvéolo é justamente a ideia do leito do rio que secou. Se o leito do rio secar, a gente vai seguir a regra do artigo 1252. O alvéolo abandonado de corrente pertencente a proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos do terreno por onde as águas abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do rio. Então a ideia é, o leito do rio secou, a sua propriedade vai ser ampliada na proporção de sua testada até o meio do rio, até essa parte mediana. Isso é o que vai se dar com o abandono do alvéolo. Óbvio, vai se traçar uma linha imaginária e a sua propriedade vai ser estendida até aí. Acréscimo da propriedade por acessão. Não o que está aqui na letra B, que ele diz que aquele que primeiro a tornar produtiva, nada a ver com a história, não é? Galera, volta para mim. Eu espero que eu tenha contribuído, eu espero que eu tenha ajudado, facilitado a compreensão dessa questão, que de fato teve uma problemática, é uma questão que teve um grau de dificuldade, porque não é um tema que é tão acessível quanto as outras questões que a gente vem respondendo. Então, para esse tipo de questão, a gente precisa de um engajamento maior, a gente precisa de uma dedicação maior. Eu tive o cuidado de trazer alguns desenhos, trazer algumas observações, eu espero que tenha ficado claro. Agradeço muito a participação de vocês, quem gostou, curte, compartilha,
traz um feedback, traz uma divulgação para o nosso vídeo. Temos, inclusive, também o nosso curso preparatório para a primeira fase. Quem tiver interesse pode colocar um e-mail que vai receber informações. É isso aí, galera. Fiquem com Deus e bons estudos, tá?